Olá, estamos aqui para fazer mais um podcast da Escrital Contabilidade. Hoje um pouquinho diferente. Hoje vamos contar os 33 anos de história da Escrital, entender como tudo isso começou, quem foi o idealizador, como é que caminhamos até aqui na data de hoje. Estamos aqui mais uma vez. Eu, Márcio Oliveira, um dos sócios da Escrital Contabilidade, o mais novo dos sócios da Escrital Contabilidade, o senhor Egídio Fontana, também sócio da Escrital, e o sócio fundador da Escrital, o senhor Alberto Oliveira, que vai contar para a gente, vai nos guiar na linha do tempo da Escrital, como tudo começou, certeza que foi bem fácil no começo, e aí ele vai contar para a gente aí como é que foi até hoje. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, seu Egídio? Como vocês estão? Boa tarde, tudo bem? Tudo maravilha, 33 anos já, né? 33. Caramba, é, mais velho que minha filha, né? Pois é. Minha filha tem 30 anos, fez agora, né? Pois é. 30 anos. Então, e para falar o que o Márcio comentou agora, é assim, ó, a Escrital era tão bem constituída que é tudo equilibrado, ó. O mais novo, o do meio e o mais velho. Quer dizer, Não, o mais experiente. eu quis dizer o mais novo de sócio. Não. Em termos de tudo, para equilíbrio mesmo. Uhum. Quando a gente fala assim, é verdade. de conhecimento, de experiência de vida. Não o mais velho, porque estamos falando de experiência de vida, é o equilíbrio de tudo, né? O mais experiente, o médio experiência e o mais novo experiente. Não significa mais novo, menos experiência. Só nesse conceito aqui, né? Mas estamos aqui à vontade, vamos contar da história da Escrital, como que foi idealizada, se é que foi idealizada, né? E tudo como começou, tudo mais. E aí vocês vão poder, vamos interagir, né? Para poder fazer toda a nossa, esse bate-papo gostoso. Legal. Pode falar, pode ver, Márcio, alguma pergunta específica ou eu posso começar a falar aqui à vontade? Não, conta aí como foi, você fez o técnico, fez faculdade, já saiu do escritório de contabilidade, você teve experiências profissionais como contador antes, quem te engajou na profissão de contabilidade, quem foi seu mentor, seu mestre? Conta aí como é que foi essa inspiração até chegar na Escrital. Tá. Bom, eu fiz o curso técnico de contabilidade no Jesus Meira José. Então, ali eu comecei muito novo em contabilidade na época, não numa empresa. Comecei muito novo, obviamente. E depois eu fui promovido para contabilidade, mais ou menos com uns 17 anos. E ali eu já comecei também a estudar o técnico. Então, a minha carreira, em termos de estudos em contabilidade, começa com técnico, no Jesus Meira José. Depois eu faço ciências contábeis. E depois que eu vou fazer uma pós-graduação também em contabilidade, que foi em controladoria. Então, o curso foi assim, técnico, o curso de ciências contábeis e depois a pós-graduação. E, na realidade, eu trabalhava na primeira empresa que eu comecei com contabilidade, que eu falei agora há pouco, com 17 anos. Na realidade, antes da Escrital, eu trabalhei apenas em duas empresas, que foi a Duplex, que eu comecei como office boy, e depois de lá, quando eu fui promovido para um grande amigo hoje, que também tem escritório, é meu guru, que é o seu Rocha, que tem a contabilidade dele. E na época eu fui promovido para contabilidade através dele. E dali começou toda a carreira. E depois da Duplex, foi quando eu fui trabalhar na Atos Automação. Também uma empresa e na contabilidade. Tudo isso cursando. Tanto o técnico, como a faculdade e tudo mais. E na Atos, onde eu trabalhei por 5, 6 anos, foi quando eu tive a grata felicidade, na época, de ter como meu superior, meu chefe lá na Atos, o Egídio. Então, lá na Atos, que nós nos conhecemos, quer dizer, eu já estava na Atos, o Egídio chegou depois que ele foi quase laçado, foi comprado de uma outra empresa, trouxeram ele, e ele que foi o meu superior lá, meu gerente, o diretor, que ele foi na Atos. E ali ficamos juntos uns 3, 4 anos, mais ou menos, né?
Eu acho que sim. Acho que é até 5 anos, mais Isso. ou menos, não foge muito. Exatamente. E aí na Atos, como te falei, foram apenas 2 empresas. Eu saio da Duplex, vou para a Atos e continuo a carreira acadêmica, né? Normal. E nisso, quando eu conheço o Egídio vai para a Atos, que já estava lá, e ele era o meu superior direto, né? Com isso, eu estava na Atos, até pela minha idade, e já estando na contabilidade desde os 17 anos, eu estava bem encaminhado. Não só no curso que eu vinha fazendo, como também desenvolvendo bem a contabilidade na época, com as experiências que fui adquirindo. Empresa pequena, você sabe, você aprende tudo. Essa é a grande vantagem. A Duplex não era tão pequena, mas não era uma empresa grande. A Atos menor ainda, então você tem que fazer um pouco de tudo. Você aprende muito mais. E aí, com isso, com a chegada do Egito também, um grande desenvolvimento. E o tempo foi passando. No ano de 90, foi quando eu realmente pensei no começo do ano em mudar minha trajetória por completo. Eu nunca tinha planejado isso. Eu nunca idealizei na época, antes disso, vou abrir um escritório de contabilidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Estava numa empresa, tive oportunidades diversas de trabalhar em várias empresas grandes, que eu fui recrutado, fui aprovado, mas eu não fui, acabei ficando na Atos. A Atos foi uma grande escola para mim, que na época me valorizaram muito. Eu lembro que uma vez você contou para mim que você ia trabalhar na Santista. Não, eu tive a proposta, fui aprovado na Santista e na Ródia, que era o meu sonho trabalhar no centro empresarial. E a Atos, na época, cobriu as 2 propostas, que ainda não era a época do Egídio, era a época do Raimon, que ele era o meu chefe direto. E aí, na época, uma empresa pequena, mas pelo nosso bom desempenho, a Atos acabou cobrindo as propostas. O Raimon acompanha nossas redes sociais. Ótimo, então o Raimon vai saber dessa história. Quando, na primeira vez, eu tive uma proposta, na época, para sair da Atos, para ir para Santista, e ele, com o nosso diretor na época, o Joaquim, conseguiram fazer um esforço lá, e eu fiquei. Depois, num segundo momento, que o Raimon quase me bateu, que eu apareço com a proposta da Ródia, mas também acabei ficando. Bom, mas tudo bem, faz parte da vida, faz parte da história. E aí fico na Atos, como eu falei, uma empresa pequena, uma empresa que te dá muita condição de aprender tudo, porque uma empresa pequena você faz de tudo um pouco. E aí com isso, com essa trajetória, chega o ano de 90. O ano de 90 foi um ano marcante na minha vida. A virada, 89 para 90. Eu falo assim, que se tem alguém que cai de paraquedas em alguma coisa, esse alguém sou eu. Por quê? No ano de 90, eu começo o ano. Me formei, casei e pedi as contas. 3 coisas ao mesmo tempo. O seu Egídio pediu as contas, não, seu Egídio? O senhor que mandou ele embora? Aliás, viu? Eu pedi as contas em janeiro de 90, ele mandou embora em junho de 90. Por isso que a escrital abriu dia 2/7. Então eu peço as contas em janeiro de 90. Para você ver se eu era meia boca ou não, me seguraram 6 meses na empresa. Não, Alberto, tem certeza disso? Alberto, não sei o quê, Alberto. Mas você fala assim, e a tua certeza? Não, eu idealizei isso, como eu te falei, eu começo o ano de 90, uma mudança drástica na minha vida, porque eu entro em 90 casado, formado, acabei de me formar, e peço as contas. Mas e aí, peço as contas como? Eu tinha uma certeza, estava planejado isso? Não. No começo do ano, eu pensei em ter um caminho próprio, né? E eu pensei, falei, por que não um escritório de contabilidade? Mas eu não tinha experiência nenhuma. E uma coisa muito importante, né? O seu Rocha já tinha o escritório dele nessa época? Não tinha, não. Aí com o Rocha eu já tinha perdido o contato naquele momento. Uhum. A contabilidade, contador de uma empresa, hoje vocês sabem disso tanto quanto eu, não tem nada a ver com escritório de contabilidade. O dinamismo, a dinâmica é muito diferente, não é verdade? Então, quando eu pensei, idealizei, naquele momento, abri um escritório de contabilidade, em 90, começo do ano, que aí eu comento com o Egídio, com o nosso dono um dos donos da Atos,
que eu queria ir embora, que eu fico até junho, aí que eu começo a tomar, assim, um pouco de conhecimento o que eu queria fazer. Por quê? Porque eu não tinha nada planejado. Nada, nada, nada. E, por minha sorte, tinha um grande escritório e um grande guru também que eu tive, graças a Deus, me ajudou muito, que hoje ele está lá no céu, que é o Ferrari, você conheceu? Sim. O senhor Ferrari, que era de uma grande contabilidade. Ele pegou na minha mão, ele me ajudou muito, porque eu não conhecia nada do escritório. Então, nesse período de 6 meses que eu fiquei na Atos, eu ia todo sábado lá nessa contabilidade que ele trabalhava, e ele me ensinava o beabá, o que era no escritório de contabilidade. Então, você vai fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas como é que você conheceu o Ferrari? Como é que o Ferrari entra na história? Ele prestava serviços para Atos. O escritório deles, que eu acho que não existe mais, chamava Brucos, era um grande escritório lá na Vila Santa Catarina. Eles prestavam serviço para Atos. O serviço na parte legal, por exemplo, alteração contratual. A contabilidade era interna. Era interna. Sim, sim, já era interna antes do senhor chegar. Já existia, sempre foi interno. Então, quando a gente serviços nessa área, praticamente alterações contratuais. Sim, como nós somos hoje para algumas empresas. Isso mesmo. Fazer uma consultoria. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. E aí o Ferrari, eu busco o Ferrari, eu só conhecia o Ferrari de aparecer lá na Atos e eu cumprimentava, eu não sabia, não me conhecia. Aí um dia eu bato na porta dele lá e falo que eu gostaria de abrir um escritório, que eu não tenho experiência nenhuma. Ele falou assim, você não tem experiência de um escritório de contabilidade, mas você tem muita experiência como contador, né, na contabilidade. Tá bom. Então ele me ajudou muito. Durante esse período que eu fiquei na Atos, eu ia todo sábado lá para Brooks, e ainda na máquina de datilografar, né, ele me ensinava muita coisa, que você não aprende nada. Uma espécie de estágio você fez lá. Você passou pelo DP, fiscal? Não. Mexer com o escritório de contabilidade, órgãos públicos. Órgãos públicos. O que era mexer com... Abrir empresa, fechar empresa. Abrir uma empresa, alterar, fechar. Quais eram os órgãos? Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura. E era tudo naquela época, você tinha que colocar o umbigo no balcão mesmo. Não existia o que é digital hoje. Aí ele me ensinava, me levava nos lugares, me apresentava às pessoas. Então tudo isso foi muito importante. Aí ele falou, Alberto, você vai aprender de verdade mesmo quando você estiver no dia a dia e sentir as dificuldades. Mas está aqui, o modelo disso, o modelo daquilo, o modelo daquilo, o modelo daquilo. Tudo bem. Aí eu começo a escrital. Mas começa onde? Não, então, aí vai vendo. Aí eu estou fazendo esse estágio com ele. Eu não tinha ainda plano de nada. Onde seria? Como que seria? Nada. Aí eu começo a pensar que eu tenho que ter uma instalação. Onde eu vou fazer? Aí eu comecei a rascunhar. Por que o nome escrital? Porque na época eu ficava rascunhando escritório, escrituração. Então eu falava, bom, escritório, escrituração. Aí, né, naquelas maluquices que a gente cria, eu coloquei lá, de escrituração e de Alberto. Escrital. Escritório do Alberto. E só uma pausa aí, que vocês sabem da história. Fui muito feliz com essa criação, que o AL deixou de ser do Alberto, agora é digital. Né? Então, o escrital de Alberto, mas hoje não é mais do Alberto, é de digital. Escrital, contabilidade digital. E a escrital vem de escrituração, de escritório, mesmo hoje escrituração eletrônica é o SPED, mas é escrituração. Então, tudo isso. Aí eu penso, como que eu vou fazer? Onde que vai ser o escritório? Aí a minha irmã morava na Chácara Santo Antônio, mora ainda, e eu fiz uma proposta para ela. Falei, escuta, estou pensando em abrir um escritório de contabilidade e eu preciso alugar uma salinha. E ela falou o seguinte, não, se você quiser, a gente se entende e vou ceder um quarto da minha casa para você. Aí ela cedeu um quarto lá da casa dela, na Chácara Santo Antônio, e ali eu comecei a escrital, na rua Joaquim de Andrade 316. Então ali começou. Alguns clientes da época conhecem o endereço inicial da escrital, poucos mais conhecem. E ali começou. Bom, aí você fala assim, como que foi planejado? Mais ou menos. Aí, bom, eu já sabia o local, eu já sabia que seria uma salinha, que era o quarto que ela
que ela cedeu para mim. E o telefone, você usou dela? Então, aí o telefone... Porque naquela época era difícil o telefone. O meu maior investimento foi alugar um telefone. Um telefone. Por quê? Porque a gente não existia, não tinha telefone lá, e a minha maior despesa era um telefone. Nunca vou esquecer quanto que era na época. Eu não sei se era, qual que era a moeda. Não era real. Se era cruzado, o que que era? R$500. Era o que eu mais gastava. Era o telefone. Que é o telefone que nós temos até hoje o prefixo. 5961. Até hoje é o mesmo prefixo. Ah, bacana. Que ele que começou, né? E aí, nesse momento que começa a Escrital, eu planejo ali, naquele endereço, na casa da minha irmã, que ela cedeu o quarto para mim. Eu começo ali, como começou a Escrital? Era eu, uma máquina de escrever, um arquivo daquele de 4 gavetas e um jornal que eu fiz a assinatura. Então, era eu, o arquivo, a máquina de escrever e o jornal. Então, eu saio da Atos dia 29/6, que era uma sexta-feira. Eu vou para lá no sábado, apenas para começar a falar, ó, tô aqui. Era eu e Deus. A sua irmã chegou a trabalhar para você? Não, então eu vou chegar nessa parte ainda, já vou falar para vocês. E aí, beleza, tá ali o arquivo, tá ali a sala, eu, como qualquer um, a hora que eu paro ali, eu falo, caramba, o que eu vou fazer aqui? Porque, né, tô lá, eu, a mesa, o arquivo, a máquina de escrever e o jornal. Bom, tudo bem. Então era um sábado, eu só dou uma organizada lá, e na segunda-feira que realmente eu começo, porque é dia 2/7, que é o nosso aniversário. Aí eu começo realmente a vivenciar aquilo que eu me propus a fazer. Tinha cliente? Zero. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Quem foi o primeiro cliente mesmo que ligou, foi lá, que você atendeu? Nesse período que eu fiquei planejando, que eu abri escritório, então eu comentei com um ou com outro, que o meu tempo maior foi de sábado na Brooks, que eu falei, para aprender com o Ferrari. E aí eu comentava com um, com outro, na Atos e tal. Quando eu abro o escritório, na primeira semana, vai um funcionário da Atos, eu falo, Alberto, vou abrir uma empresa com você. A primeira empresa que eu abri, de primeiro cliente, chamava JM, que era o Jaime. Não sei se você lembra. Da JMF? Não era o Juarez. Não. Era o Jaime. Era Juarez, não era Jaime. Ele era de vendas e tudo mais. Ele chega e fala, Alberto, ó, não só para te prestigiar, mas quero abrir uma empresa com você. Perfeito. Eu vou abrir uma empresa comigo, tudo mais. Eu dou um monte de explicação que eu não sabia o que eu estava explicando. Na verdade, era essa. Eu dou um monte de explicação para ele e tudo mais. Ele vai embora, cato tudo que ele deixou lá e corro pro Ferrari. Ferrari, tá aqui, ó, o que eu faço? Esse cara quer abrir minha empresa, era de serviços. Calma, Alberto. Vou te ensinar, vamos fazer primeiro isso, aquilo. Obviamente, deu tudo certo. Mas o Ferrari me carregando e me ensinando tudo. Contrato social era datilografado? Tudo assim. Tudo assim. Aí ele me ensinou como que fazia, fizemos. Eu ia lá no órgão público, fui 500 mil vezes, dava errado, voltava, tudo mais. Perfeito. Então a primeira empresa que eu abri foi do Jaime, da JM. Como é que chamava? Hoje é Cadesp, antes era Deca, mas antes da Deca tinha um outro nome, não tinha? Isso é a parte estadual. Então... inscrição estadual. Isso. Então... Depois mudou, hoje o termo técnico é Cadesp. Que é cadastro do estado de São Paulo. Exato. Que era inscrição estadual. E bom, aí perfeito. Aí eu vou para lá, o meu primeiro cliente é o Jaime, abro... E nessa época era tudo separado, né, Alberto? Você tinha que ir na junta, a gente falou isso no outro podcast, né? Você tinha que ir na junta, resolver a junta, aí depois da junta... na Receita Federal, aí depois no Estado, se tivesse, por último a Prefeitura. Fora a Previdência Social, também fora tinha tudo que isso, ir. E aí, o que acontece? Eu abro, mas eu não tinha cliente. Eu não tinha nenhuma perspectiva, foi tudo assim na raça mesmo. Por quê? Porque eu planejei aquilo em 5 meses, que eu estava na Atos, e aí quando eu vou para o front mesmo, que eu começo a vivenciar. Não só as dificuldades, como não ter nenhum cliente. Bom, e aí? Tudo aquilo que alguém indicava ou perguntava se eu podia fazer, eu fazia. Naquela época 90, começa a época de importação,
começa uma série de serviços novos. Ah, Alberto, tem isso aqui com problema lá no Porto de Santos. Não, deixa que eu vou lá e vejo. Então eu fazia todo e qualquer tipo de serviço para poder, obviamente, começar a aparecer, se mostrar. E também, aí uma coisa que eu falo assim, ó, não existe curso melhor de vendas. Sabe qual? Necessidade. A necessidade. A necessidade faz você aprender a vender. Faz você aprender a vender tudo. Você pode estar ansioso, está querendo vender, fazer, mas vai aprendendo o time, vai aprendendo que o seu desespero ou a sua ansiedade pode atrapalhar o negócio, então você vai colocando na medida certa lá o negócio. Bom, aí começa a Escritório em 90. Ela começa, como normal, qualquer empresa, como eu disse para vocês, não foi planejado, começa com 0 cliente. No podcast anterior, eu comentei com vocês que o Egídio estava explicando sobre capital social, que o capital social é aquilo que faz frente para se começar uma empresa. Como que se explica uma empresa que não tinha capital social para começar? Então ela começou com 0. Menos 2. Menos 2. Por quê? Porque não tinha nem a receita para pagar a despesa que gerava. Então tinha que se virar nos 30. Eu acho que esse negócio do Faustão aí, que ele criou, foi baseado pensando em mim. Se vira nos 30, porque tinha despesa, mas não tinha receita. Você tinha que correr atrás, normal, faz parte, como qualquer negócio. Bom, e aí começa em 90, aí eu começo a prospectar muito negócio pequeno, negócio médio, e tive, não só pela busca, a sorte de deparar com algumas pessoas que me levaram para me indicar em algumas empresas grandes. Então, tudo que precisava fazer, eu me propus a fazer, porque eu precisava de trabalhar. Então, não importa se era órgão público, se era para abrir uma empresa, se era para fazer uma parte de órgão público, uma empresa grande, o que fosse. Eu começo com essa correria, com essa dedicação em 90, isso vai em 90, 91, a um detalhe. Então eu começo lá na Chácara Santo Antônio, na Joaquim de Andrade 316, na casa da minha irmã, naquele quarto que eu te falei que ela me cedeu. Quando eu começo, a Célia, também minha irmã, que está conosco até hoje, a Célia trabalhava tinha um emprego, né, que ela concursada numa escola pública. E ela trabalhava meio período. Então eu trouxe a Célia, num primeiro momento, para ficar lá no escritório comigo, para me ajudar, enquanto eu tinha que sair para ir nos clientes, para prospectar uma série de coisas. E nisso, aí, obviamente, você imagina, fora o Ferrari que nos ajudava, aí não ajudava mais eu, ajudava a Célia, as dúvidas. Então a Célia pegou toda a prática de tudo que envolvia parte estadual, parte municipal, parte federal. Por quê? Porque eu trazia aquilo que precisava, colocava perto dela, a gente fazia junto, só que depois ela desenvolvia. Entendi. E eu tinha que ficar na rua, para poder trazer os negócios. E eu tive sorte também de cruzar no meu caminho pessoas maravilhosas que me levaram para uma empresa, uma era uma empresa multinacional, para prestar um serviço pequeno, outro é um serviço pequeno que me indicava uma mecânica ou coisa parecida, e nesse período você vai pegando experiência de tudo. Aí vai embora o ano 90, o ano 91. Quando eu abro o escritório, nós nunca perdemos o contato, eu e o Egídio, mesmo que eu saindo da Atos. Então, de vez em quando eu ia lá, bater papo com o Egídio, falava como estava o negócio, o começo, a dificuldade, tudo mais. E o Egídio, naquele momento que ele fica na Atos, a Atos também já estava fazendo uma terceirização com as pessoas, com os funcionários, de transformar as pessoas em PJ, né, Egídio? Foi. Em PJ e tudo mais. Então, aí o Egídio também já estava saindo de CLT na Atos para ser um PJ, né, terceirizado lá. E aí, 90, 91, vai indo para 92, quando aquilo que eu estava prospectando aí na rua, no mercado de serviços, ainda pequeno e pouca coisa, mas não dava conta. Aí um dia eu procurei Egídio lá na Atos, a gente conversa, sempre fomos amigos, nos demos muito bem. Falou, Egídio, você não quer começar a fazer comigo uma parceria para me ajudar com os meus trabalhos? Esse me ajudar, na realidade, é assim, ele faz para mim, porque eu preciso vender, né? Vamos começar a fazer uma parceria
para mim poder correr atrás, né? Tudo mais, beleza. Começamos a fazer essa parceria de trabalhos, tanto eu quanto o Egídio. Então, fazia a parceria, aí, às vezes, alguma coisa o Egídio já ia lá para o escritório, não direto, porque tinha atos para ele cuidar, mas o que dava, então ele cobria algumas situações para mim. Isso 91 para 92. Quando chega 92, 93, a coisa ainda não era o que a gente esperava, mas também começa a dar um boom, assim, começa a crescer um pouquinho. E o Ferrari, que eu sempre falo para vocês, que foi um grande guru, me ajudou muito, ele me apresentou um cliente muito importante, que é cliente nosso até hoje. Um cliente que ele me levou lá para poder apresentar. E me apresenta e também ajuda bastante esse cliente. Era pequenininho na época, muito grande hoje, mas tudo que vinha era muito bem-vindo. E aí, com esse pequeno volume que tinha de trabalho, que eu procuro o Egídio um dia para fazer a parceria, fala, me ajuda aqui, ó, a gente pode fazer assim, fazer assado, o que fosse, bom para os dois lados, beleza. E aí chega um momento que é 92, mais ou menos, ou 92 para 93, aliás, 93 quando nasce minha filha, mas 92 para 93, chega um momento que eu falo assim, ó, ainda não estava ainda decolando, mas eu procuro o Egídio novamente, falo, Egídio, ó, vamos fazer uma sociedade? Ainda não estava no papel ainda. E nessa sociedade eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você cuida de tudo, eu cuido dessa parte aqui, ó, que era a parte... Aí ele cuida da parte técnica e você da parte comercial administrativa. Ó, o que tem até agora, fica para cuidarmos juntos. Tudo bem? Obviamente que ele tinha atos que ele tinha que cuidar, era uma coisa que era para ele e dele, era normal. Falei, ó, o que esse povo... Mas naturalmente a Atos veio como cliente para escrital. Não, porque assim, naquele momento ele prestava serviço para Atos, tinha uma equipe lá dentro, da Atos mesmo, que foi também terceirizada. Então eu consegui trazer o Egídio para aquilo que eu produzia ali, para a gente fazer meio a meio, eu e ele. Para quê? Para a gente começar uma sociedade. E foi quando de fato começamos, que aí a gente começa, aí a qualidade aumenta muito, né? Não precisa nem falar o porquê, porque tinha a pessoa técnica junto comigo e que eu tinha que correr para poder prospectar, para poder trazer negócio, e tinha o Egídio como retaguarda. Então a gente começa ali, e foi quando a gente faz a sociedade, né, Egídio? Perfeito. Que começa a escrital no papel mesmo. Aí começa a escrital... Ela nasce de verdade. Então, o CNPJ da Escrital começou, de fato, com vocês dois. Começa com eu e ele. Você começou antes como SEI, como montador, autônomo. Isso, exatamente. Isso. E aí, depois disso, nós começamos, tanto eu quanto ele, a sociedade, né, de direito. E aí, nasce a Escrital em 93, no contrato social. De fato, em 90, quando eu comecei. E a gente começa com nossa parceria. Então, eu começo na Joaquim de Andrade, que é na Chácara Santo Antônio, aqui próximo. Começa no quarto lá que a minha irmã alugou. Aí a coisa começa a andar bem e crescer. Aí eu fui pegando a sala dela, pego a garagem, quase pegou outro quarto dela, quase que eu expulso ela de casa. Ela até queria isso, que eu ficasse na casa, e ela saía e falava, não posso fazer isso, né? E aí, em 93, que nós... fomos para um novo endereço, que era na Verbo Divino. Alugamos um sobrado ali. Tudo é uma grande dificuldade, um grande pulo, um grande susto. Você imagina, ainda por mais que estava evoluindo, você sai de uma despesa, um aluguel de 500 para 1.500. Peço pelas contas de tempo, na linha vocês ficaram um pouco tempo na Verbo Divino, né? Na Verbo Divino, 3 anos. 3, 4 anos. E ali na Verbo Divino que começou, de fato, assim, de verdade, a nossa sociedade, né, Egídio? E tem uma equipe já formalizada, com umas 7, 8 pessoas. Isso, então, ó, Aí a um coisa dia lá de fato andar. Exatamente. Lá na casa da minha irmã, quando eu aluguei ali, era eu, a Célia, um dia o Sérgio, que era meu cunhado, veio trabalhar conosco, lembra? O Sérgio, contador, veio trabalhar conosco. Eu não lembro se tinha mais alguém ali. Mas era eu, a Célia e o Sérgio. Aí depois vamos para Verbo Divino. Na Verbo Divino já tem uma equipe mais constituída. Então quando eu cheguei na Capitão Otávio Machado, vocês tinham acabado de mudar para lá? Então, nós mudamos para lá... Porque 93, 3 anos, 96. Eu cheguei lá em 97. Não, assim, foi 3, 4 anos. Nós chegamos lá na Capitão 97, 98. 97, 98.
Então, quando você chega, que a gente vai falar também da chegada do Márcio, a gente estava lá há pouco tempo na Capitão Otávio Machado. Bom, então, nesse período de 90, 93 vai para o endereço na Verbo Divino. E, obviamente, né, temos muitos clientes ainda que fazem parte da nossa história, que está conosco até hoje, né? Que começou conosco lá atrás. Não foram o primeiro, o segundo, mas um dos primeiros estão conosco até hoje. Tem muitos. Eu não vou enumerar aqui, senão eu vou esquecer um ou outro, vai ficar chato. Mas aí a gente começa. Em 93, quando eu vou da casa da minha irmã para a Verbo Divino, já foi um grande salto. Por quê? Pego um sobrado grande, assim, maior, já era ele todinho, e também maior em termos de tudo, despesa, né? Mas tudo bem, a coisa vai acontecendo. Quando nós vamos para Capitão Otávio Machado, que ficamos até pouco tempo atrás, também foi um outro grande salto, né, Egídio? Porque ali já era 2,5 vezes o que era na Verbo Divino. Então, era grande. E até era grande para nós. Mas a oportunidade que tivemos de pegar na época, e também pensando em crescimento, não adiantava, né, pegar algo curto e depois passar, mudamos para cá, já vamos ter que fazer isso. E começamos, então, a nossa trajetória. 93, 98, vai lá para Capitão Otávio Machado, começamos cada vez mais desempenhar um bom trabalho, fazer um bom papel no mercado, como fazemos até hoje. E nisso, em 98, um dado importante, eu tenho, assim como o Egídio, foi meu chefe na Atos. E depois a gente começa com uma parceria, e depois vira sócio, quando nasce a escrital de direito. Então, começa. Em 98, eu tenho também a grata felicidade de conhecer o Márcio. A gente se conheceu em 97. 97, né? Porque eu casei em 98, a gente se conheceu antes até. A gente se conheceu em 96, se conhecer de coleguismo, de amizade, Nossa, a gente se conheceu em 96. Isso. Aí eu conheço o Márcio, e o Márcio, ele estava também estudando contabilidade, Isso. e ele fazia estágio no escritório chamado Fênix. Não era isso? A minha família, nós vamos pular o seu Egídio. Vou começar a falar, vou falar mais que a mulher do leite, vou pular o seu Egídio. Mas, não, a minha família era comerciante, nós temos um amigo em comum, o seu Paulo, que conhecia do comércio da minha família, e aí o seu Paulo sempre falava para mim, eu já tinha admitido. Esse amigo em comum, o seu Paulo, por acaso é o Paulo, nosso sogro. Seu sogro. Egídio, fala alguma coisa aí. Então, eu estava começando a namorar a Márcia, e o Paulo era amigo do Márcia, minha esposa, o Paulo amigo do Alberto, eles eram clientes do supermercado da minha família, e o seu Paulo sempre falava para mim, você precisa conhecer o Alberto, porque eu já era formado em administração, eu estava fazendo contabilidade. Aí o Paulo, é até difícil falar sobre o Paulo. O Paulo, ele sempre falava assim, não, você precisa conhecer, você está fazendo contabilidade? Não, você precisa conhecer o Alberto, porque o Alberto é contador, tem escritório de contabilidade. E outros, vocês dois são muito parecidos. Vocês precisam se conhecer, Aí que eu vim conhecer o Alberto. Aí, lembro da primeira vez que eu vi o Alberto, ele passou com o carro dele na frente, eu era solteiro na época, eu não estava namorando a Márcia, mas era solteiro. Ele passou de carro na frente da casa da minha mãe, aí eu parei, conversei com o Alberto assim de mão, e depois a gente começou a conversar de negócios para a Escrital ser contadora do supermercado da minha família. É verdade, né? E aí nessa época, como eu estava fazendo contabilidade, eu fazia estágio no escritório Fênix, que é ali na Avenida Rio Bonito, um escritório médio para grande, tem lá um espaço muito bacana. E eu fiquei lá, acho que 1 ano, 2 anos trabalhando lá com eles. E aí o Alberto, eu trouxe o supermercado da família para ser cliente da Escrital, né, junto com o Alberto. E o Alberto um dia perguntou para mim, mas você vai fazer contabilidade para quê? Eu falei, não, eu quero fazer esses negócios da família aqui e tal. Ele falou, mas por que você não dá uma diversificada? Por que você não monta um escritório para você? Eu falei, eu nunca pensei nisso. Aí ele falou, faz o seguinte, vem estagiar comigo.
o que mais ou menos que ele fez com o Ferrari, só que em outras Não, proporções. o Ferrari fez comigo. O que o Ferrari fez com ele, o Alberto fez comigo. Ele me abriu as portas da Escrital e eu comecei a transitar pela Escrital já desde 97. Você lembra dessa época, Egídio, quando o Márcio chega? Sim, dá para lembrar, perfeito. Então, por favor, conta algumas coisas aqui. Não, conta o senhor um pouquinho como é que o senhor chegou, como é que foi lá na Atos. Porque eu contei a minha versão, né? Agora, por favor. Conta a sua. Ele pediu a conta mesmo, senhor Gílio? O senhor pôs ele para correr da Atos. Conta a verdade. Eu já vou chegar nesse caso. Não, na realidade, a minha trajetória na área, já que estamos falando da Escrital Contabilidade, a minha trajetória contábil, ela começou lá em 73 ainda. Olha quanto tempo, né? Ele chegou do Sul. Com o início do curso técnico. Eu nasci em 74. E aí, depois, comecei a trabalhar Era um girino. E daí, na área contábil, eu comecei a trabalhar na área contábil de fato, numa multinacional pequena. Foi em 77, eu já estava cursando Ciências Contábeis. Aí, de 77, comecei a trabalhar em contabilidade. Fui muito bem, pelo menos no período fui bem avaliado. Passado um ano de auxiliar de contabilidade, eu passei a ser contador dessa multinacional pequena. Eu não sei se foi sorte ou tive a condição de fazer isso. Os dois. E aí eu fiquei também um período longo, aí se estendeu até 86. 86 que eu recebi o convite para ir para a empresa que o Alberto já trabalhava, então eu fui convidado, fui para em 86. E de 86 seguimos lá com a Atos, apesar mesmo com a nossa sociedade. A Atos passou depois, virou um dos grandes clientes da Escrital. A gente fazia a contabilidade em loco. Uhum. E a gente tinha uma equipe, a gente estava em 3 pessoas, né, da década da Escrital, mas lotados dentro da Atos Automação. E essa história da Atos foi até em 2008, quando ela foi vendida. Uhum. E seguimos, então, com um longo histórico, aí sempre dentro da área contábil, começar de 73 com o técnico, depois iniciar a jornada em 77 nessa multinacional pequena, e 86 para Atos, só repetindo. Então, a multinacional trabalhou aquela de bebidas que o senhor conta... Não, essa aí foi um período anterior. Uhum. Era uma empresa de fabricação de ferramentas de precisão, com participação de capital alemão e capital nacional. Nada melhor para aprender contabilidade do que numa indústria, né, senhor? Foi maravilhoso. Na dor. E aí, vamos embora, passou aquilo que eu falo, hoje eu trabalhei em poucas empresas, o Alberto falou que trabalhou acho que em 3 ou 4 empresas, mas na realidade eu tive o meu quarto emprego, que não foi emprego, e sim como sócio da Escrital. Então eu trabalhei inicialmente daquela empresa que você falou, que era uma empresa de bebidas. Depois foi para a empresa a multinacional, depois da Atos e finalmente na Escrital Contabilidade. Uhum. Lógico que na ida para Atos foi muito bom, já era uma empresa, não era grande, mas aquela empresa pequena, consolidada, indo para médio, consolidado, organizada, com 100 clientes, Capital sem clientes, 100 funcionários. Então ela já tinha os departamentos bem estruturados, o departamento de compras, de venda, de assistência técnica, produção. O Raimon é antes ou depois das suas chegadas? Antes. Eu cheguei na hora que ele saiu. O Raimon, só um detalhe, o Raimon e o Egídio eram amigos já de faculdade. Fizemos o curso técnico e contabilidade juntos. Quando o Raimon ele tem um convite para ir para um outro local e ele vai sair da Atos, que o Raimon era muito querido também na Atos, de fazer um bom trabalho, ele indicou o Egídio, né? Que ele sempre chamava de Tchê. Eu ia indicar o Tchê, que era amigo dele de faculdade e eram grandes amigos. E aí ele indica para Atos, o pessoal adorou, gostou, e o Egídio começa na Atos nesse período. Deixa eu fazer uma observação quando ele começa na Atos. Foi uma Você já estava na Atos? Eu já estava. Já. Quando ele chega, eu já estava. Então eu troquei de chefe, era o Raimon, vem o Egídio. E quando chega o Egídio, porque eu aprendi demais, tanto com o Raimon quanto com o Egídio. E o Egídio faz fora a pessoa que ele é e o conteúdo que ele sempre teve e sempre agregou para todo mundo, inclusive para mim, ele faz uma revolução cultural na Atos, comigo e com outros lá. Por quê? Mas é uma revolução. Ele chega, na primeira semana que ele está lá, chega uma sexta-feira,
ele pega e fala assim, para mim e para o outro supervisor que tinha lá, o Luiz, vamos almoçar. Nunca alguém tinha feito isso, nem o Raimon. Beleza, aonde? Churrascaria. Cara, acho que nem se levasse uma criança na Disney não tinha tanto impacto de faltava ir pulando no carro. Nunca. E isso virou uma rotina. Se não era toda semana, era a cada 15 dias, pelo menos. Então eu chegava de sexta-feira, ficava lá, eu, Luiz, esperando. Só rodeando o chefe. Então, Egídio... Ô, chefe, quer água? Ele não faz da ideia, a revolução que ele fez para nós. Ele já tinha essa cultura, mas não tinha na Atos. E não tinha pelo Raimon na época, cada um uma forma de ser. Então isso foi maravilhoso, maravilhoso. Imagina, de sexta-feira, a gente sair para almoçar com o chefe num rodízio, nossa. E não tinha aquela questão daquele horário amarradinho, não. Lógico, não ficava lá 4 horas, mas ia tranquilo, almoçava, voltava. Então, para nós, quando entra o Egídio, fala a pessoa que ele é, o conteúdo que ele tinha, foi uma transformação assim que a gente, nossa, curtíamos muito, gostávamos muito. Bom, Egídio, mas continua aí que eu peguei a palavra. Tá, isso foi um agrado que o Alberto está fazendo, porque nós vamos chegar no ponto da questão do Márcio. Afinal de contas, pediu demissão em janeiro e de fato foi liberado em junho, ou foi dado aviso em junho, dizendo na hora que você conseguir um trabalho, você vai, agora fica a critério de cada um. Cada um faz a leitura que faz quiser. Faz a leitura que quiser, mas as condições são colocadas. E depois, então... Felizmente, eu acho que a gente pode dizer, não dá para falar problemas, toda a empresa e todo empresário tem, às vezes, uns menores, outros maiores, mas é difícil, é sociedade, você passa a ter, tipo que nós temos hoje uma equipe que consideramos muito boa, com 35 colaboradores, então é trabalhoso, mas hoje eu acho que nós estamos num status muito bom. Eu sempre falo, cada dia... as coisas se tornam mais adequadas. Hoje a equipe tem uma boa formação, o Márcio agregou muito, né? Hoje absorveu boa parte da área comercial que era do Alberto, e hoje nós temos o nosso programa de qualidade, o Márcio sempre teve à frente. Foi o pai do negócio da ISO. O Márcio que... Exato. Mas isso é uma história de amor, né? Exatamente. Sem querer roubar a palavra, já roubando. Quando eu comecei a trabalhar de fato na Escrital, ali em 97, que a gente começou a trabalhar juntos... Como estágio, né? Como estágio. Era estágio, o Alberto me remunerava como estagiário mesmo, apesar de minha família ter os negócios detalhe, lá, eu trabalhar ainda. Quem remunerava o Márcio era o Alberto, não é Escrital? Não, era o Alberto. Era o Alberto. Isso. Minha família tinha supermercado, trabalhava no supermercado ainda, tinha minhas obrigações no supermercado, inclusive de final de semana, tudo, mas se não era todo dia, era dia sim, dia não, tava com o Alberto, deixava a minha mesa bagunçada desde sempre, lá na Escrital. Em 2004... Não, em 2000 eu me formo em contabilidade, o Alberto me ajuda a alugar uma sala na Adolfo Pinheiro, me arruma uma meia dúzia de clientes da Escrital e eu começo minha vida lá na Escrital. Mas eu nunca deixei de ir para a Escrital, desde sempre, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Escrital foi fazer o imposto de renda pessoa física. Uma parte aí, quando ele... Assim como a Escrital, eu falo para vocês que começa e não é tão planejado aquele começo, em relação ao Márcio, quando nós nos conhecemos, nos aproximamos, tudo mais, tudo isso que ele falou, então, quando ele está lá conosco fazendo estágio e está para se formar, então, na realidade, essa parte foi planejada, né? Que ele não sabe. Então, eu incentivei ele realmente a abrir um escritório, uma sala, para ele sentir a dificuldade. O mercado como que era. Então eu falei, não, Márcio, abre lá para você ver, que não sei o que lá. Tinha aqueles clientes que a gente sabe que não era o nosso perfil, mas para ele que estava começando era importante. Márcio, pega esses aqui, vai lá, começa. E também ele tinha um ou outro, mas ele viu como que era o mercado, como para todo mundo, né? Eu falei, mas é muito importante que ele passe por isso.
antes de eu fazer qualquer convite para ele, não adianta eu fazer o convite hoje, na época, e ele não ter essa experiência. Exato. Então ele ficou lá, não lembro quanto tempo agora, nessa sala. 3 anos. 3 anos, ajudo ele lá até a alugar, acho, né? 3 anos, vizinho da doutora Neuza. Isso, exatamente. E aí ele passa alguns perrengues normais, todo mundo tem que passar. Nessa época, o supermercado da minha família acabou. Isso, não tinha mais supermercado. Exato. O supermercado o supermercado era cliente da Escrital. Quando o Alberto me ajuda a abrir o meu escritório, vem junto o supermercado para ser meu cliente, certo? Vem comigo o supermercado, mais 2 clientes, meu tio e o Walter, e a meia dúzia que o Alberto criou. Só que nesse começo da minha trajetória no meu escritório, eu nunca deixei de ir na Escrital. Sempre no mês de fevereiro, março e abril, eu estava lá para fazer imposto de renda. Adolfo Pinheiro, Alexandre Duma e a Capitão Otávio Machado são bem perto. Então eu ficava nos 2 escritórios, em especial na época do imposto de renda, que eu sempre estive lá para fazer imposto de renda. Ora como auxiliar, depois fui tomando as responsabilidades, fui organizando e fazendo. Então, aí passar esse percurso que ele comentou foi importante para que ele pudesse entender a dificuldade que era ter um escritório de contabilidade. Passa esse período, eu falo, Márcio, por que que não pega esses clientes que você tem, cuida deles para você, mas vem conosco. O que é seu e o que é nosso. O que é nosso é nosso. Foi como com o Egídio na época, em termos da Atos, antes dela vir para dentro do escritório, né, Egídio? Falei, Egídio, a Atos é sua, mas vem pegar isso que eu tenho aqui e fazer isso também. Eu tenho guardado até hoje a planilhinha que eu fiz em 2004. Eu vou arriscar, acho que é abril de 2004, quando eu chego no escritório com a minha carteira de clientes, e aí eu chego pro seu Egídio e ponho a planilha dele e falo, senhor, isso aqui é o que eu tenho. Aí o seu Egídio assina, não foi contrato, nada. Só para dizer, ó, tô trazendo 10 empresas. Isso aqui é seu. Tá aqui, ó, senhor Egídio, isso aqui são as 10 empresas que eu tô trazendo pro escritório, então essas 10 empresas são minhas, e daqui para diante é nosso, a gente tinha uma regrinha de participação, e isso foi 2004. Isso, aí com a chegada do Márcio, só falando rapidamente, então ele passa essa experiência, vem conosco, faz essa planilha aí, que na época passa para o Egídio, nem lembrava disso. O Márcio, quando vem como estagiário, então ele começa não só a me acompanhar em muita coisa, mas principalmente no imposto de renda, que naquela época, né? O disquete, a internet, como que era a internet, Márcio? Era a internet de escada. De escada. Meu primeiro ano sozinho fazendo imposto de renda, eu deixei de entregar, não deu tempo de entregar 5 IR, 5 da família dele. E o meu. E o dele. E o meu, dele. Porque naquela época era tudo muito difícil, impressora matricial, tudo. E aí passa começou bem a parceria. Passa por tudo isso, aí o Márcio vem, a gente... É o seguinte, Márcio, pega teus clientes, vem para cá, dá tudo certo isso. Então, obviamente, que a Escrital, ela vai tomando corpo. Começa o Alberto naqueles 2 anos e meio, entre aspas, sozinho, mas com parceria com o Egídio. O Egídio, já com a parceria, se torna sócios de direito, né? De fato, começa a Escrital em 90, como eu falei. E aí, em 97, 98, que quando chega o Márcio como estágio, vai avançando. O Márcio vem conosco também nessa parceria que nós falamos de clientes e tudo mais. E aí depois começa o Márcio a desenvolver um belo trabalho que era na área comercial, juntamente comigo, né? Que eu fazia. Eu falei agora há pouco que a ISO é uma história de amor, mas é uma história de amor mesmo, porque quando eu chego no Escrital, eu fico encantado pelos processos, porque eu sofri. Eu sofri no meu escritório, né? Eu tinha uma funcionária, tinha mais uma pessoa que me ajudava à distância, fazia as coisas na casa dela. A gente sabe como essas coisas funcionam no começo, a gente tem até colegas contador que está sozinho no escritório e tem meia dúzia de gente que atua cada um na sua área. Hoje é mais fácil, né? Com internet, Google Drive, tudo em nuvem, mas nessa época não era assim. E eu sentia muita dificuldade em poder organizar um contrato de um cliente, sendo que o DP
fulano que fazia, o contábil era ciclano que fazia, o fiscal, e eu tinha que ficar na rua com malote, leva documento, traz documento. E quando eu chego no escritório, eu vejo aquela organização de expedição de documentos, desde a expedição do documento, recepção de documento, até a entrega do trabalho elaborado, eu falo, mas isso aqui é genial, esse processo super funciona. Aí eu fui atrás e falei assim, eu preciso mostrar para os nossos clientes, eu preciso mostrar comercialmente para os nossos clientes que a gente tem um processo que funciona. E aí fui atrás do programa de qualidade que o nosso sindicato, o SESCOM, promovia na época, que culminava com a ISO. Então isso foi uma história de admiração do Márcio, primeiro em gratidão ao Alberto que me abriu as portas, segundo em gratidão ao seu Egídio, que nunca fez reserva de me ensinar o que precisava para o dia a dia, naquela parceria ali comercial e parte técnica. Eu falei, não, eu vou bater um carimbo em cima desse processo para testar que o negócio funciona. E aí, desde 2008, a gente é certificado pelo PQC, que é Programa de Qualidade de Empresas Contábeis, agora mudou o nome um pouquinho, mas... no fundo é isso, e desde 2013 nós somos ISO 9001. Então isso foi uma forma de eu... Com tudo salto de qualidade. Com tudo isso, a Escrital, né, obviamente, com toda essa... eu te falei, eu e o Egi, depois eu e o Márcio chegando, começa a tomar corpo, né? Começa a tomar corpo. Bom, com a Escrital, ela conquistando, né, novos clientes, novos mercados... e a equipe também crescendo, o Egídio tendo seu papel importante, como sempre teve, cada um fazendo o seu papel e ele desempenhando muito bem o dele. Quando chega o Márcio com essa parte que vem agregar na parte comercial comigo, então começa a tomar corpo a Escrital em termos da sociedade. Ainda não era uma sociedade, o Márcio, não. Ele veio para juntar nessa parte comercial. Tínhamos o nosso acordo também. Eu tenho esse papel, é isso que eu ia falar agora há pouco. Eu tenho tanto a planilha guardada das empresas que eu cheguei lá em 2004 lá para trazer para dentro do Escrital, como eu tenho até hoje o papel que você escreveu de próprio punho, dizendo como é que era a nossa regra de parceria. Sim, sim. Se for assim, é assim. Se for assim, é assado. É assado. Até isso. Hoje esse papel guardado. Legal. E aí a gente começa, começa a encorpar. Então aí tem o Alberto, o Egídio e o Márcio, que já fazia um papel importantíssimo ainda como parceiro, né? Como parceiro. E tudo isso vai acontecendo. A gente começa a conquistar clientes diferenciados pelo nosso trabalho, pela nossa bom desempenho, boa entrega, né? E aí com isso, chega um momento que o Márcio já vem desempenhando muito bem esse trabalho e se envolvendo muito mais com a Escrital, como em qualquer empresa, a gente sempre fala, né, que as pessoas diferenciadas, elas têm que ocupar um espaço. Por quê? Esse é o meu pensamento que sempre foi, porque se você não dá espaço para ela, e ela tem capacidade e conteúdo, ela vai, ou vão laçar essa pessoa, ou a pessoa vai querer desempenhar para ela o papel dela sozinho, por mais que ele já tinha tido uma experiência lá atrás. Foi quando eu sento com o Egídio e explico para o Egídio. A vinda do Márcio para a sociedade, ela é necessária, ela é fundamental. Não lembro agora a época direitinho, mas por quê? Para compor conosco. Por alguns fatores, eu sempre comentei isso, que aquilo que nos trouxe até aquele momento não era o que nos levaria para frente. Porque o mercado é dinâmico também, né? Muito. Ele vai mudando, ele vai exigindo outras coisas, como o PQC que você falou, que é a ISO, uma série de coisas, ideias novas. O digital. Se duas cabeças pensantes são boas, imagina três. E aí eu começo a mostrar para o Egídio que o Márcio, que já vinha um belo trabalho, e o desempenho como parceiro, já se fazia necessário que a gente pensasse em trazer ele para a sociedade. Para realmente, já tinha o perfil e pensar como nós. Para poder, mais do que vestir a camisa, sentir o frio e o calor. Sentir o que é necessário. Então, passamos um período de maturação normal, como passamos eu e Egídio, em algumas situações, passamos com o Márcio, e aí é quando o Márcio vem para a sociedade. Mais ou menos, tem a época que você veio para a sociedade, o quê? A primeira vez que eu entrei no contrato social?
É. 2014, 2000, por aí. Mas por aí, né? Então, aí a Escrital toma o formato que realmente é a sociedade, onde fica o Egídio, o Alberto e o Márcio. Com a chegada do Márcio, uma coisa importante, o desempenho que o Egídio sempre teve, não só como sócio, como dono, mas como na parte técnica, que assim como o Márcio sempre fala, e eu assino embaixo, né, que chama ele de mestre, né? E o papel do Márcio quando ele vem para agregar e para somar conosco. Bom, mas com isso, obviamente, um pouco antes, esse espaço que já precisava quando o Egídio vem, quando chega o Márcio, já é conhecimento de todos, né? Que nós temos no grupo, né, a advocacia, a Escrital, que é a primeira, e a mais nova agora, que é a imobiliária. Então, eu já vou abrindo o espaço, que eles vão tomando conta do espaço. Eu faço parte da Escrital até hoje. Claro. Como eu falo, igual filhos, né? Então, se tem 3 filhos, tem 5. Vocês que têm mais que um filho, né? Falam, sabe como que é? Igual o dedo, né? Eu não tenho mais importante e menos importante. É o que eu falo da Escrital para mim. A Escrital é tão importante quanto a advocacia, quanto a imobiliária. Cada um tem o seu papel. Então, com isso, eu vou me dividindo com as empresas, mas eu vou tendo o respaldo de pessoas que chegaram para ocupar um espaço, como o Egídio ocupa, como o Márcio chegou para ocupar. Então, por isso que fortaleceu muito. Se não tivesse essas pessoas, nosso querido amigo que falecido, Alexandre Zegaib, sempre falava isso para mim na época, eu não tinha o Márcio ainda. Alberto, se você não tivesse o Egídio como sócio, você não poderia fazer o que você fez, né? Eu falava, com certeza. Porque eu não poderia estar buscando novos caminhos, como foi com a advocacia, como foi com a imobiliária. Por mais que são empresas co-irmãs, mas o espaço foi sendo ocupado. E a Escrital toma o seu devido espaço no mercado também, que hoje nós 3 como sócios desempenhamos e fazemos. Mas vamos também deixar de comentar alguma coisa importante da Escrital. Ela tem esse ano, como o Márcio falou na chamada, 33 anos, e conosco está, da época, né, a Célia. Eu ia falar isso agora, a gente Célia, não pode esquecer de alguns conosco, pilares que da por sinal Escrital. é minha irmã. E a Fernanda, que está conosco também há 20... A Fernanda... 20 e poucos anos. 27, eu acho. Completou há pouco tempo. Quanto tempo? Acho que é 27. Nossa, tudo isso? E a Gisele, que é a filha do Egídio. Filha do Egídio, que por sinal, se não fosse filha do Egídio, teria o mesmo espaço no escritório, pela importância, pelo que desempenha, assim como a Fernanda, assim como a Célia. Então, desse tempo todo, são as 3 pessoas, eu deixei de falar alguma? Que está conosco desde o começo? Não. Né? A Gisele? Nós temos uma Célia. Característica do turnover na Escrital ser baixo, né? Apesar que a característica da moçada, né, dos mais jovens que vem agora, não é ficar muito tempo dentro de uma empresa, mas a nossa característica é baixo turnover de cliente e baixo turnover de funcionários. Verdade. Mas quem tem 20 anos de casa no escritório, fora nós 3, a Fernanda, que eu ia lembrar disso agora mesmo, eu ia falar que a gente não pode esquecer dos nossos pilares, você sempre usa as palavras, que é a Fernanda, a Célia, aí depois a Gisele, obviamente, a Gisele. Não vou esquecer. Um dos pilares também que está conosco desde o começo, que é o Luiz, né? O Luiz Leonetti, vulgo Priá. Vulgo Priá. Que está conosco há muito tempo também. O senhor Luiz. Tem mais alguém? Aí os mais novos, mas não podemos deixar de esquecer, que a Maria, nossa supervisora do DP, também já está com a gente há bastante tempo. Depois a Sheila, que é mais recente, mas já vai fazer uns bons anos que está com a gente. Essa a equipe, e a coordenadora também é a Daniela, que é mais nova que a Sheila, mas também quem carrega o trem hoje é mais ou menos assim. Legal. Na linha do tempo, a Escrital... O Fernando também já está com a gente há algum tempo já, né? Tá. Fernando Tei. Tá. Fernando Tei também está com a gente há um tempo. Então, na linha do tempo, como a gente vem falando, a Escrital, ela passa 93, na Verbo Divino, 97, 98, vai para Capitão Otávio Machado, e ficamos na Capitão Otávio Machado por 20 anos, 20 e poucos anos. Que agora nós estamos há 2 anos na nossa nova sede, que é num prédio, né, corporativo,
e, obviamente, com uma laje, né? E bem estruturado e hoje é a nova sede da Escrital. E aí essa nova sede, que com essas pessoas que foram falados, uma equipe muito maior também, como a gente disse agora, por volta de 35 pessoas, onde desempenhamos todo esse trabalho. Mas aí agora eu também quero perguntar para vocês, dessa evolução da Escrital, como que vocês também enxergam e viram, e não só esse crescimento, mas essa transformação nesse sentido, né? A primeira grande transformação foi a loucura que a gente fez de ir para um endereço novo, na contramão de tudo e de todos, porque foi bem na pandemia, né? Na pandemia, é verdade. Então, eu canso de participar de eventos da área contábil, onde eu encontro um ou outro empresário que fala de boca cheia que ele não tem sede. Que a sede dele é um coworking e que os colaboradores dele, quiçá, estão espalhados pelo Brasil. Não é... E nós fomos na contramão disso. Eu acho que não existe arrependimento da nossa parte disso. A gente entrevista muitas pessoas que não querem trabalhar 100% home office, né? Então eu acho que pega muito bem você ter sua sede própria, ter seu porto. E a evolução que eu vi, o seu Egídio lida com as evoluções de uma maneira muito particular, como ele mesmo com muito mais tranquilidade. Eu fico um pouco mais ansioso com algumas transformações, como foi do SPED, como foi do e-social, no próprio digital, né, que a gente vive agora, que não existe mais papel, que é tudo em nuvem. Então, eu acho que essas são as transformações que a gente viu aí ao longo do tempo. É legal. E a tua opinião, Egídio, o que você acha? Como que você vê? Eu acho que, bom, nós, do nosso entendimento dos três, digamos, a gente se considera que a nossa empresa, a nossa atividade, podemos dizer que é um sucesso. Lógico, com a vida, todos presentes, então um dia o Alberto um pouco menos lá interno, lá na Escrital, mas eu e o Márcio, digamos, ficamos fora do escritório durante o ano, 15 dias e olha lá. Então a gente não faz isso como sendo um peso. Chegar na segunda-feira e dizer, pô, mas hoje ainda é segunda. Não, a gente nunca fala isso. Para mim, o trabalho não me estressa, para mim, o trabalho... Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, isso acho que é muito bom. A gente gosta de estar lá, a gente gosta de ter equipe próxima. Foi, de fato, uma evolução, uma mudança para a nova sede. E, digamos, mudança para melhor, né? Não é nem uma questão de você está gastando mais ou menos, a gente está gastando a mesma coisa, mas ficou bem mais adequada, bem mais segura. Então, eu acho que podemos dizer que estamos felizes e por isso que estamos compartilhando aí com clientes, com colaboradores a nossa história, que poderia ser mais longa, mas eu acho que está ótimo, tá? Foi muito bom fazer a Escrital Contabilidade Digital é um case de sucesso? Lógico que é. Lógico que é, com certeza. Sucesso traduzindo de que temos felicidade em trabalhar. Eu acho que quer mais sucesso do que isso? Quanto a gente deve ganhar muito dinheiro num negócio, num comércio, numa indústria, numa prestação de serviço e não gosta do que faz. Então, como o senhor acabou de falar, quando eu olho no relógio já é sexta-feira, 17 horas, e você fala, pô, a semana passou, mas passou gostoso, passou de uma forma amena, a gente tem um clima organizacional muito bom. Falar que a gente não tem problema, toda empresa tem problema, mas eu acho que temos sucesso por isso. Nós, empresários do ramo contábil, e tudo isso que é falado aqui por vocês e por mim, obviamente, então quem está nos ouvindo e vendo, nós somos um case de sucesso, sim. Mas nós matamos um leão por dia, porque a vida de empresário não é fácil. Não. Nós cuidamos de uma particularidade de empresas, da empresa, que é a contabilidade, para que o empresário possa fazer o melhor negócio dele, que é a atividade dele. E nós fazemos a nossa. Mas sabemos o quando, como que é, as dificuldades que temos. Mas o bom disso é que nós temos o nosso rumo traçado, quantas pessoas já passaram pela Escrital de funcionários que nós abrimos as portas. Lá foi apenas um trampolim para a pessoa
Porque não existe escola melhor que o escritório contábil. A grande parte delas ainda nossas amigas, nossos Isso, parceiros, com quem tem um temos trampolim para as pessoas se darem bem na vida. Então, aqueles que de repente criaram ali raízes conosco, que estão lá, assim como outros que chegaram. Então, o que nos deixa muito feliz é isso, né? Que nós somos, assim, uma empresa no escritório de contabilidade, bem estabelecido, nós temos o nosso espaço no mercado e o melhor de tudo, né? É o reconhecimento dos clientes, né? Nós falamos sempre, o nosso slogan é a tradição, é a confiança. credibilidade, pontualidade e confiança. Exatamente. E isso não se adquire em 2, 3 anos. Não. Mais do que isso, nós temos... nós podemos falar de boca cheia, né? Que nós temos, por exemplo, a nossa gama de clientes, nós prospectamos clientes, obviamente, mas a nossa gama de clientes é muito mais indicação, né, Egídio? É muito mais indicação de um para o outro, né? A gente sempre comenta, o empresário, ele não tem como errar a contratação de um contador, porque é muito bonito, como eu sempre falo tudo. O folder, a apresentação no site, na estrutura, na comunicação, mas espera aí. Pede para o cliente dele uma indicação. Você trabalha com a Escrital Contabilidade? Há quanto tempo você indica a Escrital? O empresário, ele vai falar o que tem que falar. Então nós temos assim, um dos grandes, o nosso maior patrimônio, né? Que é o cliente e nossos funcionários, né? É isso. Concorda? Não é verdade? Agora, apesar que nós falamos aqui desses 33 anos, e falamos bastante também da linha do tempo, a transformação digital, ainda mais para quem pegou a época que ainda não era assim, foi uma revolução, né? Pô, total. Uma revolução, né? Para tudo, né? Pra tudo. Vou pegar um exemplo. Hoje um contrato, você assina ele de forma digital. Digital. Você imagina, como o Egídio disse um dia desse num podcast, que podemos abrir uma empresa na Bahia, tá aqui em São Paulo. Você não tem dificuldade, né, Egídio? Antigamente você precisava reconhecer firma em 3 vias, 3 cópias autenticadas de cada documento, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Hoje não está dispensado o reconhecimento de firma, está dispensado a autenticação de documento, você assina por plataforma de assinaturas e outras coisitas mais, o próprio documento em Drive, ERPs que nós temos acesso e trabalhamos dentro do ERP do cliente, é outro mundo. E aí essa transformação... A própria prospecção de cliente. Sim. A própria prospecção de cliente. E essa transformação da Escrital, para ser o que ela é hoje, ela, obviamente, é um escritório de contabilidade, então ela tem, né, os seus produtos, né, principais, que é a contabilidade em si, que é a área fiscal, trabalhista, a área contábil em si. Porém, hoje tem outros produtos, né, Márcio? Né, Egídio? Sim. Que hoje faz necessário que o escritório tenha para oferecer e, ao mesmo tempo, é necessário para que essa gama de full service, vamos falar assim, ela possa oferecer para o teu cliente as opções de não precisar buscar fora. Uhum. Não é verdade? Sim. Muito bem lembrado. A outra transformação que a gente passou e vem passando é você se ver obrigado a implementar outros produtos dentro do escritório para você poder diminuir ou ser solidário com a dor do nosso cliente. Por exemplo, não adianta a gente querer fazer uma boa contabilidade se a gente sabe que o nosso cliente não tem uma boa gestão financeira. Então hoje a gente oferece PPO financeiro para o cliente, né? Outra coisa também que acontece, a contabilidade é um meio. Então antigamente você entregava o livro preto para o cliente e o cliente colocava aquilo numa gaveta e ficava até meio frustrado, nós contadores, o engavetamento do nosso trabalho. E hoje a gente já consegue oferecer um trabalho pós-contabilidade, né, que a gente falou no outro podcast, que é a contabilidade consultiva, quiçá até uma controladoria. Então hoje a gente consegue oferecer uma outra gama de trabalhos para o nosso cliente,
o próprio nosso perfil de contadores e advogados, é impossível você dissociar o papel do advogado da nossa atuação profissional. Então hoje, quando um cliente vem para falar com a gente, ele não está falando só com o contador, sem demérito do contador, mas nós somos advogados também, além de ser contadores. Nós somos contadores em primeiro lugar, pela formação que nós temos antes de ser advogados, mas nós somos advogados também. Então, nessa transformação tem isso também, né? Não somos, não vou falar mero contador, porque seria depreciar a nossa profissão, mas não somos só contadores, nós temos, além de outros produtos, outras formações que colaboram com a dor do nosso cliente. E o mais importante, né, também da Escrital, né? Nós queremos que a Escrital tenha vida longa, né? Que a Escrital, ela assim como esses 33 anos, que todos aqueles que estão na Escrital, que as pessoas que são os pilares e outros pilares estão se formando, que sejam tão importantes para ser uma empresa duradoura, né? Para que ela seja, que faça mais 33 anos. Com certeza. Mais 40 anos, mais 50 anos, com a continuidade dos demais, né? Como que vocês vislumbram a Escrital para o futuro? Olha, eu fiquei bem emocionado porque a gente foi na festa de um cliente nosso que fez 39 anos esse ano e eu vi quanto para ele é valoroso você ter uma empresa tão longeva e quanto isso é motivo de orgulho, né? Então, o que eu vejo para frente é eu me capacitando e capacitando a nossa equipe cada vez mais para cada vez atender melhor o cliente em condições técnicas ótimas para que a gente possa continuar crescendo e perpetuando nossa história de contabilidade. É isso que eu vejo. Em plena estudo, a gente sempre se aperfeiçoando. Hoje mesmo, o senhor Egídio viu na hora do almoço, eu estava ali fazendo um curso de holding. A gente tem algumas coisas na mesa para poder oferecer para o cliente, né, senhor Egídio, já em andamento nesse assunto. Então, acho que a gente está sempre buscando esse aprimorando o nosso perfil comercial e exigindo, inclusive, pela política de RH que está rodando dentro do escritório agora, de desenvolvimento profissional, né, de cada um, onde exige do nosso colaborador esse empenho no seu desenvolvimento para que a gente possa estar movimentando o nosso escritório nesse sentido, que é muito importante. O contador nunca vai acabar. Ao contrário do que propagam por aí, né, essa automação, esse digital, esse monte de coisa, você pode melhorar o desempenho de algumas etapas do processo, mas o nosso trabalho nunca vai acabar. Exceto se cair uma bomba em Brasília e falar que a gente tem um imposto único lá no ticket do caixa na hora do consumo, aonde? Mas hoje o Brasil é recordista em número de horas a ser empregadas para trabalhar para o fisco. Quem é que vai fazer isso? O empresário que precisa vender todo dia? Somos nós. Então, nosso trabalho nunca vai acabar. Olha, Egídio, você, minha opinião que a Escrital, contabilidade digital, ela tem que perpetuar, que é com os valores que trouxemos até hoje, né? Então tem a filha do Egídio hoje, que já faz parte do nosso quadro, uma grande importância, outras pessoas que estão vindo, outras que estão tomando espaço. Obviamente temos muita lenha para queimar, estruturar para que a Escrital tenha vida longa, obviamente lucrativa e mais ainda, dando oportunidades para muita gente, né? Como sempre fizemos, né? E sendo uma referência no mercado. Como eu sempre falo, um jargão, nós não queremos ser grande, queremos estar sempre crescendo. Não é verdade? É isso. Perfeito. Eu aposto nisso e bola para frente. Você finaliza. Bom, foi muito legal fazer esse bate-bola, relembrar aí os tempos, que muito dignifica, muito honra o nome da Escrital, esses 33 anos do nosso escritório. E a gente só tem que agradecer aí aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, aos nossos amigos, aos nossos clientes, né? Aos nossos clientes, por esse tempo que a gente tem de vida. Obrigado e até o próximo podcast da Escrital.